Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome, exaltar, Senhor, pois Tu és digno, ó Deus, de toda honra, toda glória e exaltação. Te louvamos pela vida, pela salvação, Te louvamos pelo Teu cuidado, meu Senhor, pelo Teu amor profundo, manifestado em Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque recebemos a graça para ouvir a Tua palavra e recebemos o Espírito de adoção, Senhor, para guardar em nossos corações, havendo crido. Deus bendito, Deus fiel, guarda os nossos irmãos, a Tua igreja em toda a terra, manifesta o Teu poder, operando em cada coração. Guarda, Senhor, todos os Teus servos em todo o mundo. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus e vamos fazer isto agora. O nosso texto é a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Aqui nós temos uma palavra maravilhosa para a nossa instrução. 1 Tessalonicenses 2 e 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós, ainda que pudéssemos viver assim e pregar o Evangelho. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos. Louvado seja o Senhor, bendito Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela palavra santa, pelo teu amor. Ó Deus, continua operando salvação, transformação, guarda os meus irmãos. Abençoa os nossos ouvintes, os que estão conosco, abençoa, meu Senhor, todos os teus servos, guarda cada vida, opera maravilhas em nossos corações, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, vivemos tempos trabalhosos, dias difíceis e
dias que existe muita dificuldade em se acreditar no que vê. Poderíamos até pensar em batizar esta época como a época do São Tomé, só vendo para a gente acreditar. Porque existe muita inovação, existe muita invenção, existe muitas mentiras, existe muita dissimulação. Homens e mulheres dissimulam tão bem que você julga que acertou em cheio, que está tudo bem, e descobre que é mais um golpe, mais uma jogada, mais uma armadilha. O apóstolo de Jesus Cristo havia edificado uma igreja em Tessalônica e exortava aos irmãos ali que vivessem bem, que tivessem primeiro a atitude de observar, de aprender, de querer, porque existia a possibilidade de alguém fingir, de alguém fazer alguma coisa e continuar fraudando a palavra do Senhor. Então, nesta epístola, Paulo passa a fazer uma espécie de cobrança de raciocínio. Raciocinem bem, pensem no que foi feito entre vós, pensa no que aconteceu entre vós. E nesta leitura, aqui no versículo 5 diz: bem sabeis, vocês sabem, porque vós bem sabeis, Era algo que eles haviam experimentado, podiam contar e relembrar, conversar com os mais antigos. Vocês bem sabem que nunca usamos de lisonja, palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Vocês sabem, e Deus é nossa testemunha. E não buscamos a glória dos homens. Não buscamos glória dos homens. Nem de vós, igreja, nem dos outros. Não buscamos glória dos homens, a glória de homens. Não. Nós não buscamos isto. No versículo 7 ele diz: antes nós fomos brandos entre vós. Nós fomos brandos. Os homens de Deus recebiam autoridade e com a autoridade eles exortavam. Aqui, o profeta de Deus, que é o apóstolo Paulo, falando de tempos futuros, ele diz que está errado. Aquele conceito dos homens estava errado, porque não havia na igreja, não havia no evangelho estes ingredientes: a lisonja, a avareza, o falso testemunho. Mas tem que dizer para poder incentivar. Não se incentiva a igreja com mentira, não se incentiva o serviço de alguém em prol do Senhor sem a palavra do Evangelho, sem a verdade do Evangelho. E Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sendo judeu ou grego. Aqui o versículo 8, ele diz: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados,
nós queríamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus, mas ainda nossas próprias almas, porque, ou porquanto nos éreis muito queridos. Nós tivemos tanto amor por esta igreja, nós tivemos tanta dedicação nesta igreja, nós tivemos tanto tempo com esta igreja, instruindo em todos os momentos, que só se equipara este cuidado total, só se aplica melhor entre pais e filhos. Só se aplicaria melhor nesse contexto. Não buscamos a glória dos homens. Não estamos buscando isto. Assim assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente a palavra do Evangelho, mas ainda nossos próprios corações, nossa alma, nossa vida completa. Era, meus irmãos queridos, a coroação de um ministério, de um discípulo de Jesus Cristo, levando a efeito a palavra entre os gentios. Muitos deles aborrecedores de judeus. Muitos deles totalmente sem vínculo e apontavam uma das razões. Era Israel. Então, aqui no versículo 9, o apóstolo de Jesus Cristo diz: porque vós bem lembrai-vos do tempo que estivemos aí trabalhando, nosso trabalho, nosso cansaço e fadiga, nós trabalhamos com vocês, noite e dia, para evitar ser pesados, para evitar ser um peso para a igreja, para evitar comunicar através da igreja a necessidade de estar juntos, de crescer na graça, de se conhecer melhor, de, inclusive, levar a palavra para lugares onde Cristo nunca tinha sido mencionado. Aqui no versículo 8 ele diz: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho, não somente, mas ainda nossa própria vida, nossas almas, porque nós amamos. Meus queridos, eu acho linda essas expressões do amor apostólico pelos servos de Deus, o amor dos apóstolos como igreja, por aqueles que eram alcançados, trazidos para chegar na presença de Deus e receber uma sentença.
de condenado. Então, nós recebemos a graça para ouvir e crer. No versículo 9, ele diz: porque bem vos lembrais, irmãos, do que nosso trabalho e fadiga, dia e noite, nosso trabalho foi incansável. Mas e ministro de Deus não cansa? Cansa, cansa. Não estando escrevendo, pode pedir socorro, pedir orações, venha orar comigo, ore por mim, estou cansado. E, em muitos casos, eles levavam estes fardos sós. Olhava primeiro, digamos que seja uma pessoa comum na sua família, os seus familiares, então olhava primeiro a questão do testemunho. Esta pessoa de fato anda com Jesus, esta pessoa tem habilidade, tem capacidade e recebeu isto. Então, glória a Deus. E começam as diferenças na igreja. E Paulo é o apóstolo para os gentios, com toda graça que ele ministrava a palavra santa. Aqui no final do versículo 10, ele diz: porque não, ou para não sermos pesados a nenhum de vos foram anunciadas as palavras de Deus. Pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas da pureza de nossas mãos, da justeza de nossos propósitos. É justo pensar em agradar os que amam a Deus, os que servem a Deus, os que estão na presença de Deus. Foi isto que aconteceu. Aqui no versículo 11 ele diz: porque bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos. O sujeito precisava só uma exortação. Então, Paulo exortava como um mestre exorta um aluno, como um filho é exortado pelo pai. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos. Eu acho maravilhoso, meus amados, porque isto aqui não tem prazo de validade. Quando você expor esta palavra, quando você trazer alguém para ouvir, ela vai ouvir a palavra expositiva, a palavra do Senhor, de uma forma clara, para nosso proveito, para o proveito de quem recebe, de quem escuta. E ele diz no versículo 1 da nossa leitura, que é o 5º versículo deste capítulo 2. Aqui ele diz: porque bem sabeis que nunca usamos de palavras lisonjeiras para atrair, para enganar, para fazer qualquer coisa que venha contradizer o teor da nossa missão. Meus amados, eu acho bom comunicar esta palavra bendita, porque o nosso Deus é uma das partes interessadas. O nosso interesse
Não pode ser jamais um interesse cego por resultados, mas é resultado espiritual. Fui eu que ganhei estas pessoas, fui eu que apresentei estas pessoas a Jesus Cristo, fui eu que orei por elas e com elas, fui eu. Não é necessário fazer isto, porque Deus conhece os que são seus, os que estão fazendo a obra de Deus sem nenhum pretexto. Não há pretexto, irmãos. Quem faz a obra de Deus desta natureza não usa de subterfúgio, não usa de lisonjas, de pretextos, porque já recebeu a graça, já recebeu a autoridade, já recebeu a palavra da verdade. A palavra ressoou e chegou a nós. Agora, cumpramos a nossa parte, façamos a nossa herança frutificar na presença de Deus. Neste último versículo, eu li o primeiro agora, que é o 5, porque vós bem sabeis que nunca usamos de palavra lisonjeira, e sabeis também, vocês sabem também, que nós não tivemos nenhuma atitude indigna diante de vós. Deus é a nossa testemunha. Não tem nada melhor e nem mais seguro do que ouvir o Evangelho, a palavra da salvação, de uma forma expositiva, facilitando o aprendizado e dando graça para a gente aprender este formato de comunicação das coisas do reino celestial. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos e irmãs e recompense os nossos ajudadores. Vamos fazer a oração pelo memorial. O memorial da oração, nomes de famílias inteiras, muitos já foram para a glória, muitos estão nas condições mais frágeis, muitos sem poder congregar, alguns tendo prazer em recusar e rejeitar a igreja, e outros sem poder congregar, abatidos. Nós estamos vendo que muitos têm falhado, não há uma visitação assídua, e vamos interceder. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Meu Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pela revelação de Jesus Cristo. Deus bondoso, Deus poderoso, guarda os meus irmãos, manifesta a tua glória, ó Deus, em toda casa, em tua casa, em nossas casas, Pai, que nós possamos regozijar na tua presença, mediante a unção e o poder do teu Santo Espírito. Pai bondoso, Senhor da glória, ouve a nossa intercessão. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, saudamo-vos com a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.